Oi, oi, gente linda, Paty Santos aqui para trazer o nosso Pode Curar da semana, aquele momento de reflexão, de autoconhecimento. E hoje eu vou me colocar num lugar de muita vulnerabilidade para contar uma história pessoal minha, uma vivência, algo que eu nem fazia ideia que existia, mas que estava guardadinho em algum lugar dentro de mim. E a frase de hoje, o tema é: não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. Simbora, pega lá um cafezinho, pega uma água e vem ouvir, porque essa história é a minha história. Há muitos anos, eu, Paty, vivi uma situação bem desconfortável. Eu era secretária de diretoria e recebi um e-mail de um colega de trabalho, mas era um colega que eu não tinha afinidade. Quando eu ouvi, eu já sentia um desconforto e eu tinha certeza absoluta que ele também não gostava de mim, tá bom? Então, a gente respondia para o mesmo diretor. Bom, resumo, né? Eu sentia que eu era perseguida, eu sentia que ele me julgava, eu sentia que, sabe, era bem desconfortável mesmo. E aí ele me mandou um e-mail. Resumo, eu não faço nem ideia do que esteja escrito ou que fosse aquele e-mail, só que eu recebi num lugar de não aceitação. Eu fiquei irritada. Nossa, eu falei, não, tá vendo? Tinha que ser. Olha o jeito que ele escreve. Eu me senti a pessoa mais revoltada do mundo. E bom, mulher, né, revoltada, queria partilhar a história com algum amiguinho, alguma amiguinha, para até buscar uma validação. Sabe aquela pessoa que quer dizer assim, tá vendo? Eu não falei que ele era assim mesmo. Olha aqui, olha o jeito que me trata. Alguma coisa nessa linha. E eu aproveitei para descascar o pepino. A intenção era para enviar para aquele colega de confiança, mas adivinha? Pois bem, eu errei. O e-mail não foi encaminhado, ele foi respondido. Gente, eu nem dei conta, de repente, esse rapaz, né, era um colega. Ele respondeu a mensagem dizendo: a mensagem, as informações era para mim, mas eu entendi que você queria mandar para outra pessoa. Sabe o que eu senti? Uma baita vergonha, uma baita sensação de humilhação. Doeu um tanto. Confesso, foram vários dias, sabe, naquela situação. Ele foi falar de mim para o meu gerente, aí o gerente foi falar para o diretor, virou história, bem historinha de criança. Não foi assim, não teve grandes consequências. De modo geral, né, foi uma situação de estresse profissional, mas eu confesso que eu me senti muito abalada e envergonhada, ao ponto que eu nem queria mais trabalhar naquela empresa e comecei a procurar outro emprego. A criança infantil, né? Em minha defesa, eu quero dizer que sim, né, eu ainda estava muito longe de assumir, de ter autorresponsabilidade no auge dos meus 20 e poucos anos, mas aí que vem a história, sabe? Hoje eu sou grata pelaquela versão mais jovem de mim, porque ela me trouxe até aqui. Sabe o que aconteceu? Muitos anos depois, bem recentemente, na verdade, nessa jornada de autoconhecimento, numa prática terapêutica, eu percebi algo. Tudo que eu julgava naquela pessoa, arrogância, imaturidade, entre tantas coisas, era, na verdade, um reflexo de mim mesma. Quando eu fui fazer um exercício, eu terapiada, tá? Não, eu não era terapeuta, porque sim, eu tenho os meus próprios desafios e o meu desenvolvimento pessoal. Então, sempre tô aqui de olho com uma terapeuta me acompanhando. Mas o que eu quero dizer? Quando eu fui fazer um exercício que eu vou ensinar vocês a fazer, que era simplesmente me colocar naquela cena, visualizar, sentir aquele desconforto, aquela humilhação. Mas quando eu olhava e pedia desculpa, sabe? Eu olhava assim, gente, não era ele o arrogante, era eu. Não era imaturo ele, era eu. Não, sabe, eu comecei a me ver num espelho. Uau, né? Então, estou colocando uma história real e verdadeira, e isso era a minha criança emocional ferida, projetando no outro aquilo que eu não reconhecia em mim. Então, quando alguém fala o outro não existe, tudo que você está incomodada em um outro, em alguma área da sua vida, em algum lugar, tem um certo desconforto, porque tem ali. E quem que vai se olhar e se reconhecer, né, com os seus defeitos de ciúme, de inveja, essas emoções que a gente não acha que são pertinentes a assumir, e nem em voz alta, né? Olha uma cura aqui.
Mas agora é com você. Você que chegou até aqui na minha história, eu quero saber se você está disposto também a olhar para a sua história. O que será que está lá no passado escondido que sequer você lembra? Olha só, eu não lembro o conteúdo do e-mail, mas eu lembro o nome da pessoa, o sobrenome da pessoa, e eu consegui vivenciar a emoção que eu senti naquele dia de humilhação, de vergonha, de raiva, tá? Então, o exercício é o seguinte: pare uns instantes e faça uma pequena pausa e veja o que te feriu ou machucou no passado. Será que foi um coleguinha da escola, um colega de trabalho, papai, mamãe, alguém que te cuidava? E aí, veja o que nessa pessoa você em algum lugar se reconhecem igual. Então, de repente, hoje você tem uma pessoa no trabalho que de alguma maneira te desafia, que de alguma maneira te coloca para baixo, que fala palavras que te incomodam. Vá no passado e veja se você não está fazendo algo parecido com uma pessoa similar em outra área da vida, né? Se de repente você está com um desafio no trabalho, será que lá na escola você não era essa pessoa autoritária, essa pessoa que julgava, essa pessoa que era impaciente? Resumo: observe, faça o exercício de perdoar e libertar, que está tudo bem, que está tudo certo. Você toma os seus 50% para ressignificar essa história. E aí eu quero dizer que sim, é libertador, que eu estou reverberando isso dentro de mim, porque essa ação me fez refletir a dificuldade de não querer machucar o outro. Eu nunca quis machucar o outro. E quando eu me deparei que não querendo fazer algo de mal para alguém, sim, eu fiz, por muitas vezes eu me calei, eu não me posicionei. Então, muito do que existe de mim hoje pode estar refletido por aquele medo lá do passado. E eu estou pronta para essa nova história. Então, me diz aqui, me conta ali no privado, coloca nos comentários, me chama para saber se você está disposta a assumir de verdade e procurar aonde que está em você e não é sobre o outro. Um beijo no coração, com muito, muito amor e gratidão, e até o nosso próximo Pode Curar.